Olá, amigo desenvolvedor Windev. Seja bem-vindo à aula 370 da Pedroso Informática, a sentença return da linguagem W. Já vimos anteriormente que existe uma diferença entre result e return. Result finaliza o processo e retorna o valor, enquanto return pode ser atribuído a uma variável, algum controle, e o processo pode continuar. Importante destacar também que result e return não podem conviver no mesmo código, ou você usa result ou usa return. Então, eu posso ter uma leitura do arquivo e se ele retornar verdadeiro, file to screen, caso contrário, return. Então aqui estamos usando a sentença return. Quando eu uso return, o valor de retorno do processo atualmente em execução pode ser atribuído a uma variável, a um controle, o valor de retorno é armazenado e o processo continua a ser executado. Como, por exemplo, na procedure localizar arquivo. Por padrão, return vazio se o valor não for encontrado. Então, return vazio. Abre o arquivo de dados com a função hopenarquivo, encontra o registro, hreadseek, arquivo, item, valor, retorna o item se o registro for encontrado. Então, if hfound igual a true, then return arquivo.item and. Então aqui eu fiz uma atribuição, tá? E em seguida eu prossigo com o processo para fechar o arquivo. O que observamos nessa função que usa return? Não é necessário usar a sentença result no final do processo, porque return já faz a atribuição. O valor atribuído é automaticamente retornado. O valor pode ser atribuído várias vezes e o retorno será sempre o valor da última atribuição. Este valor não poderá ser relido, ou seja, se eu quiser fazer uma releitura, eu preciso atribuí-lo a uma variável local. Eis, pois, um breve demonstrativo do uso do return. Usamos com frequência o return ao invés do result. Por exemplo, num botão de alteração, if table select, table client igual a -1, then return, ou seja, o código termina aqui. Caso contrário, se for diferente de -1, ele abre a janela o informe cliente. Mesma coisa quando eu vou excluir um registro. Então, se não tiver uma seleção na linha do controle tabela, ele retorna. Ao contrário do result, quando eu passo o valor entre parênteses, se fosse um return, então seria return, aqui seria return igual a true. Lembrando que result e return não podem conviver no mesmo código. Finalizamos mais uma aula do Guia Windev 25. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.